Ó, sejam bem-vindas a essa imersão. Eu resolvi fazer essa imersão aqui para trazer para vocês alguns pontos que são pontos técnicos e de mentalidade para vocês mudarem os resultados de vocês. Então, eu espero que hoje seja assim um divisor de águas no negócio de vocês, no sentido de vocês olharem por uma outra perspectiva. Eu sei que todas que estão aqui, nós já tivemos as nossas reuniões individuais. E até falando sobre reunião individual, eu falo que é uma reunião de implementação, mas dentro do método aqui que a gente aplica, tem alguns pilares. E as reuniões elas acabam tendo particularidades, porque elas são personalizadas de acordo com o momento de cada uma. Então, nem sempre a gente fala as mesmas coisas naquele momento, por isso até é individual, porque cada um vai ter uma particularidade de rotina, de meta de vendas, de investimentos em tráfego ou não. Então, a gente faz isso de maneira individualizada e sai dali com uma visão do processo de vendas. Só que aí eu percebo que, na prática, algumas pessoas têm resultado e algumas pessoas não têm. E algumas pessoas demoram para ter resultado, mas depois de um tempo elas começam a ter resultado, e aí, né, a gente tem aquela questão do ser humano de ficar mais autoconfiante, né, de ter uma motivação a mais, e aí começa a escalar esse resultado. E tem outras pessoas que falam, não, esse processo não é para mim, eu não quero, não é o que eu imaginava. Então, assim, por isso, eu resolvi aqui implementar algumas mudanças. Então, algumas pessoas que estão aqui já há mais tempo sabem que antes a mentoria ela tinha um período mais longo de acompanhamento. Hoje, a mentoria acelera, especificamente, quem entra hoje são 3 meses de acompanhamento. Por que 3 meses? Porque é o período que eu vejo que as pessoas que têm resultado e que estão comprometidas conseguem pôr em prática, começar a ter resultado, e se for o caso, ela já tem um retorno sobre o investimento que ela fez, ela pode avançar para outros programas de mentoria comigo. E aí ela está tendo um período de acompanhamento maior, mas já sabendo que ela vai ter acesso a outras informações. Não fica aquele negócio que a pessoa tem acesso por um ano ao mesmo nível de informação, e aí nós somos procrastinadores. É natural do ser humano. A gente vai deixar para o último mês, para o último dia. E eu já vi pessoas que entraram e saíram da mentoria e que chegou assim na última semana de acesso lá na Hotmart, maratonou e assistiu tudo. Então eu fico me perguntando, puxa, será que essa pessoa não teve o resultado que ela gostaria porque ela nunca parou para se aprofundar aqui nesse tema? Né? Porque eu sei que a gente fica disperso, eu sei que a gente tem os momentos que dá aquela, que a gente está motivado, está ali na emoção, e depois no dia a dia a gente acaba esquecendo. Então, por isso, eu reajustei o período da mentoria com foco nas pessoas terem resultado dentro desse período. E esse resultado que eu falo é o resultado dos 5 dígitos. Então, hoje, para a pessoa entrar na mentoria, eu estou fazendo a seleção baseada assim, até na precificação do produto dela e na experiência para que ela realmente consiga ali faturar pelo menos R$ 10.000 por mês, tá? Mas eu quero trazer aqui para vocês que isso é possível, gente. E como que é possível isso? Não tem segredo. Qualquer processo de vendas, a gente começa com um funil. E aí, o que que é o funil? Posicionamento. Eu tenho que fazer uma escolha. Quem fala para todo mundo acaba não falando com ninguém. Eu sei que isso é óbvio, que eu já falei isso aqui para vocês várias vezes, mas as pessoas que não vendem ainda não conseguiram se posicionar. Essa aqui é a base, você saber para quem é o meu serviço, né? Eu vou falar em serviço, porque aí pode ser uma consultoria, uma mentoria, até mesmo um atendimento, assim, um projeto, mas para quem é o meu serviço? Quem é a pessoa que precisa de mim? E o que eu vou ajudar essa pessoa a resolver? Porque, por exemplo, a Camila tem várias coisas para resolver na vida. Tem
financeiro, tem negócios, tem saúde, tem relacionamento, e tem relacionamentos diferentes com o filho, com o marido, com os pais. Então, assim, qual é a transformação que eu gero para essa pessoa? O que eu vou entregar para ela, né? Então, a gente tem que saber para quem e o quê. E por mais que pareça óbvio, tem pessoas aqui que ainda não têm essa clareza, tá? E eu tô falando geral da mentoria, não tô falando aqui quem está ao vivo. Mas a gente precisa ter essa clareza da transformação que eu entrego para a pessoa, que eu gero para a pessoa. E aí, gente, quando eu falo em transformação, lembra sempre, a gente vende, a gente vende destino, a gente não vende caminho. Muitas vezes a gente fala assim, ah, eu vou te ajudar a melhorar sua autoestima. Ninguém quer melhorar a autoestima. As pessoas querem mais dinheiro, mais tempo, mais saúde. Elas querem ser aceitas. Ninguém quer melhorar a autoestima, ninguém quer melhorar a autoconfiança. O que a gente quer geralmente tem um impacto externo. Então, eu quero ser promovida no meu emprego, eu quero arrumar um namorado, eu quero ser bem vista pelas pessoas, reconhecida pelo meu conhecimento. Faz sentido isso para vocês? Se vocês quiserem me mandar aí no chat, podem me enviar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida. Depois, esses quatro pilares aqui, eles têm que ser uma linha reta. Até mesmo as palavras que vocês conseguirem repetir é importante durante esse processo. O que está lá no seu posicionamento, nos seus posts do feed, na sua bio, na sua oferta, tem que ser as mesmas coisas. A gente fala de formas diferentes, mas a gente repete a mesma coisa. Por quê? Tem que fazer sentido na cabeça do nosso cliente. Clareza é ouro no digital. Então, assim, se hoje alguém que está aqui ao vivo já tiver alguma dúvida com relação a posicionamento, ao cliente que eu atendo, vocês podem mandar aqui para a gente já tentar resolver isso hoje, tá? E aí, por que que eu quis trazer isso aqui para vocês de novo? Apesar de vocês já terem acesso lá à plataforma, onde a gente tem algumas aulas gravadas, lá tem os checklists embaixo de cada aula, tem mapa mental. E eu sempre estou repetindo isso aqui para vocês, mas às vezes a gente esquece. E aí, às vezes, a gente fica ali tentando fazer ações no nosso dia a dia que não contribuem para as nossas vendas. Então, por exemplo, eu fico ali postando story todos os dias, só que eu não sei qual é o objetivo daquele story. Para que que eu estou postando um story? Qual é a razão? Então, a gente sempre tem que entender que tudo o que a gente faz tem que fazer sentido na cabeça do meu cliente. E aí, a gente usa aqui alguns funis, né? Que eu recomendo para quem ainda não fatura 5 dígitos por mês. E aí eu recomendo três tipos de funis, né? Um primeiro, que é a lista de espera. Depois, a sequência de stories, que são dois funis passivos. Por que que eles são passivos? Porque apesar de eu ir ali me posicionar como autoridade, olha só, eu tenho uma mentoria, você quer entrar para a lista de espera? Pode aplicar aqui, cria um distanciamento, né? Afasta os curiosos, porque ali a gente coloca o preço. Então, se a pessoa é um sugador, você já se impõe, ó, eu sou uma profissional, isso aqui é o meu trabalho. Então, assim, apesar deles trazerem benefícios, a gente fica ali dependendo do algoritmo do Instagram, da entrega. Então, eu falo que o funil mais poderoso para quem está começando é a sessão estratégica. Por quê? Porque a sessão estratégica, gente, é aquele cafezinho. Sabe, quando a gente tem uma loja, quando a gente vende, qualquer pessoa que vende aí produto, vamos pegar assim, o básico do básico, a pessoa vende Natura, Avon, Mary Kay, doTERRA. Como é que as pessoas fazem vendas? Através de relacionamento. Vendas é sobre o processo, vendas é sobre o ser humano. É mais sobre conhecimento sobre o ser humano do que sobre estratégia de vender em si.
Então, assim, você chamar a pessoa para conversar, para bater um papo, é o nosso antigo cafezinho. Você pode substituir isso aqui por outras ações, inclusive. Você pode fazer uma palestra em algum lugar. Você pode fazer um café mesmo, café com empreendedoras em algum hotel, com outras pessoas da cidade de vocês. Mas o que que é importante vocês entenderem sobre qualquer ação que vocês fizerem? É importante vocês entenderem que isso aqui, tudo isso, tem um objetivo. E o nosso objetivo é vender. E por que que essa sessão estratégica ela é poderosíssima, né? O digital veio aqui, chamou de sessão estratégica, o que a gente já fazia lá no passado, que era tomar o cafezinho com o cliente. Você chega numa loja, numa boutique. O que que a pessoa vai te oferecer? Um café para você sentar, ficar à vontade, ver as coisas com calma. Vai no dentista. Você chega lá, vai ter o café. Você já foi ali, né? Geralmente ali a gente já tem uma dor. Mas se você é bem tratado, com certeza, se o dentista te oferecer outras coisas, como uma limpeza, um clareamento, você vai olhar como foi o cuidado que aquele ambiente te proporcionou. Então, assim, gente, a gente, estando no digital, a gente espera que as coisas aconteçam automaticamente. Mas isso é muita ilusão. Por quê? Porque venderam só um pedacinho pra gente. Então a gente às vezes fica meio cego e não vê o todo. Então, assim, a sessão estratégica ela é poderosíssima. Por quê? Porque aqui você tem a oportunidade de conhecer seus clientes, fazer um pitch de vendas no um a um. E a partir do momento que você começa a dominar esse pitch de vendas no um a um, é o momento que você está pronta para abrir isso num vídeo, você vai abrir isso num webinário, numa palestra. Então, assim, aqui eu refino a minha comunicação, refino a minha persona. Por quê? Porque quando eu tenho isso aqui muito bem feito, é isso aqui que vai me ajudar na escala. Então, eu não lembro se, não sei se vocês lembram que eu já falei isso aqui para algumas de vocês. No começo, nós vamos ter que fazer coisas não escaláveis para depois a gente conseguir escalar. Por quê? Porque esse processo todo é um processo de amadurecimento, processo de treino, né? Eu falo que assim, a melhor forma da gente aprender é fazendo. Não adianta, eu posso ler todas as teorias, posso ter vários cursos, mentores, se eu não colocar em prática, eu não vou ter o resultado, né? E aí a Will colocou aqui no chat, ó, ela fechou esse mês duas clientes, uma com sessão estratégica e uma com a lista de espera. E aí ela até me comentou comigo quando ela fez essas vendas, principalmente a da lista de espera, eu falei, gente, essa da lista de espera é uma estratégia mais médio e longo prazo. Mas é muito legal quando você vê que a pessoa chega ali, precisa da sua ajuda e não vem te pedir dica no direct, não vem, sabe, sugar, porque ela viu que você é um profissional sério, que você gera valor e ela vê e paga o seu valor. Então eu falo, né, que a lista de espera é o nosso Pix a jato. A pessoa chega, você fala, ó, eu vi aqui que você aplicou para a lista, para mentoria, eu tenho uma vaga. Tem alguma dúvida ou nós vamos começar? Porque geralmente é isso. Ah lá, a Will tá falando aqui, ó, foi ótimo. 15 minutos de conversa, ela já confirmou que ia fechar. E é isso mesmo, demora um pouquinho mais para acontecer, porque aí é o tipo de funil que a Jaque falou que gostaria de utilizar, né? Ai, Camila, eu não me sinto à vontade para ficar ofertando, né? Então, eu gostaria que as pessoas percebessem o valor, viessem aqui e me perguntassem e aplicassem para minha mentoria. Pode acontecer, gente? Pode. Só que a questão é que é uma coisa muito passiva. Então, vai demorar muito mais tempo para você colher os frutos. Então, e aí existem dois pontos, tá? Se eu dependo disso como um faturamento, né? Eu quero viver disso e eu fico ali nesse movimento passivo, isso gera desmotivação. A gente acaba cansando, né? Desistindo. A menos que seja uma escolha. Se você falar, eu sei que eu poderia fazer de outra forma, mas eu não quero, tudo bem, mas aí você tem clareza que você não está vendendo mais, porque você está só esperando as pessoas chegarem. Mas imagine uma loja.
no shopping, que ninguém faz ação nenhuma de marketing. Quantas pessoas vão entrar naquela loja? E outras lojas que estão ali com o Instagram ativo, colocando outdoor, fazendo alguma campanha de brinde. Tudo isso aí é para captar a atenção do cliente, para o cliente olhar aquela loja com mais carinho e vir para uma conversa e ver se aquilo ali faz sentido para ele. Então, assim, os três funis aqui vão funcionar, só que para eu começar a escalar o meu negócio, é importante que eu tenha esses mix de funil funcionando. Então, não só um. É legal ter dois, três funis ali rodando, né? Eu estou fazendo, por exemplo, sequência de stories. Eu posso fazer sequência de stories chamando para mentoria, gerando urgência e escassez. Por exemplo, ó, tô abrindo 2 vagas para mentoria agora em setembro. E aí dá para deixar o link da lista de espera e você pode fazer a sequência de stories chamando para conversar. Porque às vezes você fala assim, ó, eu tô abrindo horários na minha agenda para uma consultoria gratuita. Inclusive, eu aqui eu faço mais stories chamando para consultoria gratuita do que stories chamando para mentoria. Por quê? Porque eu vejo que no 1 a 1 eu tenho uma audiência mais qualificada. Geralmente as pessoas que chegam para falar comigo e falam assim: "Ah, Camila, eu quero fechar sua mentoria. Quanto é?" Aí eu começo a entender o cenário da pessoa. Hoje mesmo aconteceu isso aqui hoje, aqui. A pessoa fala assim: "Camila, estou com a minha mentoria pronta. Quanto você cobra para me acompanhar na implementação?" Aí eu comecei a perguntar para a pessoa, né? Eu nunca falo de cara o valor, eu falo que o preço é a última coisa que a gente dá. Primeiro a gente vê se aquele cliente é o nosso cliente, porque eu quero ajudar, né? Eu falo que uma das coisas que faz a gente vender é gerar valor real para a pessoa, que as pessoas estão cansadas de serem enganadas. E aí, outra coisa é a gente mostrar para a pessoa que a gente é idôneo, né? E aí eu falei para a pessoa, "Qu- quanto é a sua mentoria?" "Ah, é R$ 2.000. Legal. Quanto você quer vender por mês?" "Uns 50.000." "Ah, eu entendi. E hoje, como que está a situação do seu negócio?" Aí a pessoa falou para mim assim, ó, eu estou no negativo, eu levei um golpe no digital, estou devendo mais de R$ 90.000, eu não posso investir nada. Aí eu falei para a pessoa, olha só, fulana, aqui eu ensino você a estruturar um negócio de mentoria. E aí a minha mentoria hoje mais barata hoje está 4.500. Então, assim, você tem esse valor para investir no seu negócio hoje? Aí ela falou, não, eu não tenho nem R$ 1.000. Falei, então eu não consigo te ajudar. Então eu não chamei a pessoa para call, sabe? Eu fiz a qualificação dela ali no direct. Porque eu falei assim, não tem sentido, eu vou trazer a pessoa para conversar comigo, o meu tempo é o meu bem mais precioso para uma pessoa que ela imagina que ela vai ganhar dinheiro fácil no digital. Que ela fala assim, inclusive, ah, eu estou suspensa do meu trabalho, porque eu briguei com uma colega, né? E aí ela foi suspensa, e aí eu vim para o digital porque eu preciso de dinheiro. Então, assim, eu já falei, não, não é o meu tipo de cliente ideal. O meu tipo de cliente ideal, ele é especialista em algo, ele quer viver do seu conhecimento, mas porque tem um propósito maior, não é só o dinheiro. E a gente tem, assim, essa vontade real de ajudar, igual eu falei para vocês, vou fazer essa imersão, porque eu quero trazer para vocês alguns insights aqui. E eu poderia nem estar aqui com vocês, gente, porque todo mundo que está aqui, a gente já fez reunião individual, a gente teve reunião a semana passada na segunda, vai ter na próxima semana de novo, aquela de 15 em 15 dias. Então não precisava. Mas eu falei, não, eu quero trazer uma visão diferenciada para essas pessoas, porque eu sei que todo mundo aqui tem muito potencial. Só que algumas têm resultado e algumas não. Então vamos fazer aqui o ajuste fino, que eu quero que vocês cresçam junto comigo. E eu sei que é possível usando esses funis de vendas. Inclusive, né, eu comecei a fazer o funil de vendas de vídeo, mas eu vendo pela sessão estratégica. O funil de vídeo me traz leads muito desqualificados. Então eu acabo, quando eu vejo que é um público mais qualificado, eu chamo para conversar.
Foi o que aconteceu com a Isabela, que está aqui com a gente. Ela entrou na mentoria em agosto. Ela chegou por um anúncio meu de vídeo. Eu chamei, eu vi o perfil dela, vi que era uma pessoa, né, que tinha ali os princípios e valores alinhados com os meus, que eu poderia ajudá-la. Chamei ela para a gente bater um papo e ela entrou para a mentoria. Então, ou seja, o que que funcionou aqui? A minha reunião 1 a 1. Só que é claro, qualificando esse cliente para eu não morrer no processo, porque eu sei que demanda tempo, né? E aí, assim, mesmo sabendo que existe diversos tipos de funis que a gente pode utilizar, a gente vê as pessoas aí fazendo webinário, aquele workshop semanal, esse funil de vídeo, ainda assim tem gente que acha que postar no feed, postar nos stories e ficar ali buscando o engajamento é o que vai fazer a pessoa vender. E eu falo, gente, isso aqui é querer viver do marketing da esperança. A gente está ali colocando o nosso negócio em uma ferramenta, que é o post do feed, o post no story, que tem vida útil de 24 horas. Então, assim, e eu nem sei, nem consigo controlar como que vai ser a distribuição, porque a ferramenta muda o tempo todo. A gente tem a inteligência artificial que é de acordo com o comportamento do usuário, não tem a ver com o meu comportamento, com a forma como eu promovo, né? O tráfego pago ajuda? Ajuda, só que o tráfego pago ele potencializa aquilo que já é bom. Só o tráfego pago não vai fazer ninguém vender no automático. Só que a maioria das pessoas que entram no digital, elas ainda acham que colocar um link na bio vai fazer ela vender. E não vai. E aí, por que que eu falo que não vai? Porque eu tenho que fazer com que as pessoas vejam meu link. E aí eu ficar dependendo do orgânico, já foi a época que isso acontecia, né? Hoje o Instagram ele vai trazer visibilidade para aquelas pessoas que geram muito, 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 muito conteúdo, né? Por quê? Porque ele faz você ficar dentro da plataforma. E a gente pode pegar como exemplo os grandes influenciadores aí, a Virgínia, né, essas blogueiras que mostram muito lifestyle, muito moda. Então, elas geram muito conteúdo, faz com que a gente fique dentro da plataforma. Então, o Instagram quer que você fique dentro da plataforma para ele te mostrar o anúncio dos outros que estão pagando para estar ali. Então, assim, é um negócio, não existe magia. Ou você vai ter que pôr a sua vida ali e aí ainda vamos ver, né, se é interessante o suficiente para o público, mas e ver o quanto que aquilo vai transformar para você em vendas. Porque ainda essas pessoas que geram muito conteúdo, elas têm uma estratégia muito clara na cabeça delas do que elas vão postar e para quê. E aí eu quero trazer essa reflexão aqui para vocês, né? Que a gente tem que ter desde o início uma mentalidade de negócios. Então, assim, eu vou vender as minhas mentorias. Para quê? Por que que eu quero vender a minha mentoria? Qual é o meu objetivo com isso? Ah, eu quero ter uma renda extra. Gente, quanto de renda extra? R$ 1.000? R$ 2.000? Quanto? É importante ter uma meta. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pensando como um negócio, qualquer negócio que não seja uma ONG, ele vai ter o quê? Fins lucrativos. Então, você tem que ter uma meta de faturamento. E aí, dentro dessa meta de faturamento, você tem que também começar já a imaginar assim: o que é o meu negócio? O meu negócio é o Instagram? O meu negócio é ficar falando ali no Instagram para as pessoas me verem? Não é. O Instagram é um meio, né, onde eu posso divulgar o meu trabalho. Mas e se o Instagram deixar de existir? O meu negócio não é Instagram. O meu negócio é a minha mentoria, que eu posso ir numa faculdade, porque hoje eu tenho um método, eu tenho cases de alunos, eu posso levar para o TikTok, eu posso levar para o YouTube, eu posso levar para o. Posso pôr uma página, né, um site e colocar tráfego indo para aquela página. Então, eu tenho que entender que eu escolhi o Instagram como uma ferramenta para divulgar o meu trabalho, que hoje isso é um ambiente mais fácil
mais acessível, mas que não é só isso. Então, assim, hoje eu tenho um negócio de mentorias. Esse negócio, para ele funcionar, ele precisa ter alguns pilares, uma estrutura mínima para funcionar. Qual que é essa estrutura mínima? Eu tenho que ter um processo de vendas, eu tenho que ter um marketing e eu tenho que ter uma entrega muito boa. Se eu não tiver esses pilares funcionando, o nosso negócio vai começar já com um tempo de vida útil limitado, pronto para morrer. Então, a estrutura mínima, a gente tem que pensar, né? O seu negócio ele vai ter, vamos colocar aqui, vendas como qualquer negócio, marketing. Então, marketing para trazer as pessoas, vendas para você vender algo, né? Para você ter o faturamento. E aí você tem que ter a entrega, que seria o seu produto. E aí, se eu não tenho um desses três pilares funcionando, a gente está assim, né, brincando de Instagram. Então, assim, e aí as pessoas elas ouvem falar de um modelo semiautomático. Nossa, existe um modelo onde eu consigo ali dormindo ter pessoas chegando, comprando meu produto, aplicando para minha mentoria. Eu não estou fazendo nada. Nossa, eu estou lá na praia, estou dando uma palestra, estou fazendo aqui uma aula em grupo e tem gente aplicando para minha mentoria. Então a gente tem essa, né, ideia de que tem um modelo semiautomático, só que 99% das pessoas não tem a mínima estrutura para pôr esse modelo para funcionar. Elas desejam, nossa, eu quero ter isso, eu quero estar dormindo e ter leads me chamando ali no direct. Elas desejam, querem usufruir disso, óbvio, é maravilhoso. Quem não quer estar dormindo e ter cliente comprando? Só que não tem uma estrutura mínima para essa engrenagem começar a funcionar. E o que que é uma estrutura mínima? Como que eu faço o cliente chegar no meu perfil se eu estou dormindo? Gente, anúncio. Ou eu vou ter que ter uma equipe. Qualquer negócio tem que ter vendedor, tem que ter. Se eu não quero vender, eu vou ter que pôr alguém que venda para mim, né? Qualquer empresa tem vendedor, loja tem vendedor, padaria, mercado. Se não tiver o vendedor, se não tiver alguém ali instruindo, falando como funciona, não vai vender. E a gente às vezes olha, né, quer que a engrenagem funcione, mas a gente não olha para todos os pilares do nosso negócio. E a gente começa a olhar onde esse pilar? Faturamento. Quero faturar R$ 20.000 todos os meses. Legal. Quanto que é o seu produto? Ah, o meu produto é R$ 1.000. Camila, para você faturar R$ 20.000 com um produto de R$ 1.000, você vai ter que fazer 20 vendas. Só que 20 vendas, como que eu faço 20 vendas? Eu tenho métricas. Se eu vou fazendo um a um, eu vou precisar falar com pelo menos 60 pessoas, porque é normal que a cada três pessoas que eu falo, eu só venda para uma. Como que eu vou falar com 60 pessoas no mês, sendo que eu sou uma pessoa que faço palestra, que tenho outro trabalho, que tenho uma rotina, sei lá, que eu participo de um grupo na minha igreja. Não tem problema a gente ter outras tarefas, sabe? Nós somos muitas. Só que no nosso papel de empresária, a gente tem que olhar com racionalidade e pensar: isso aqui é possível ou não é possível dentro da estrutura que eu tenho hoje? A estrutura que eu tenho hoje sou eu, não tenho nenhuma secretária, não tenho empregada na minha casa, eu que limpo a casa, e aí eu trabalho CLT, e aí eu vou conseguir falar com 60 pessoas? Que horas? Só se eu ficar sem dormir. Então, gente, eu queria trazer para vocês essa questão de assim, o quanto vocês estão olhando para o negócio de vocês realmente como um negócio de mentoria. E o negócio, ele começa lá na meta, né? Por exemplo, eu tenho um produto que é R$ 4.000. Ah, legal. Então, assim, se eu fizer 5 vendas, fiz 20.000. Como que eu faço 5 vendas? Ah, eu preciso conversar aqui com pelo menos 15 pessoas. Ah, mas eu não tenho agenda. Então você não vai conseguir faturar.
Então, é realmente você olhar para isso e ver se faz sentido para vocês colocarem o negócio de mentoria de vocês no ar. E antes até de eu vir aqui para esse tópico que eu quero falar para vocês aqui, ó, porque algumas pessoas têm resultado e outras não, eu quero trazer assim algo para vocês que é muito importante para vocês pensarem. Todos nós temos talentos, né? Então, quando a gente fala em vender o nosso conhecimento, empacotar isso e levar para facilitar a vida da outra pessoa, para transformar a vida da outra pessoa. E eu sei aqui que todas vocês têm crenças, valores muito alinhados com os meus. A gente não quer, eu só quero vender e depois não quero mais saber do meu aluno. Não, a gente quer que a pessoa tenha resultado, a gente está ali comprometido, né? A maioria de vocês fazem contrato, tá ali preocupado, né, com a entrega, com o desempenho do aluno, querem os depoimentos depois. Então, quando a gente quer tudo isso aqui, a gente tem que entender que a venda é mais sobre o outro do que sobre a gente. Eu não pegar aquela pessoa e falar, fulano, vem aqui, que eu consigo te tirar das dívidas, eu tô deixando de cumprir o meu propósito, né? Eu tô deixando de fazer aquilo que, sei lá, Deus colocou para mim, para eu fazer. Então, assim, igual eu falo assim, filha, você não tem o faturamento hoje. Vem aqui que eu vou te ajudar. Nós vamos estruturar seu negócio e você vai ter um processo de vendas para vender. E aí eu falo para você, você tem que atrair o cliente, você tem que ter uma oferta para fazer para esse cliente e um processo de vendas. Se eu não falo isso para você e você tá ali, não tá faturando nada, não tá vendendo, tá precisando de outras fontes de renda, tá frustrada, tá ansiosa, eu estou deixando de cumprir o meu papel, que é levar e direcionar vocês. Mas também, em qualquer processo, 50% é do aluno e 50% é do mentor. Então, assim, o quanto a gente também está aplicando aquilo que a gente tem acesso. Então, por isso eu falei assim, não, o quanto eu puder, eu vou trazer a mais aqui para vocês, mas eu quero que, antes de vocês olharem e falar assim, por que fulana está vendendo e eu não? Por que ciclano fez duas vendas agora, igual eu falar, eu vendi pela lista de espera e eu ainda não vendi pela lista de espera. E aí, tem vários pontos aqui que eu quero trazer para você. Mas o quanto você está aplicando o conhecimento que você tem acesso. Por quê? Porque exatamente esse funil que eu trouxe aqui para vocês da sessão estratégica, e aí depois dá para entrar nos funis, mas exatamente isso aqui é o que players grandes do mercado estão fazendo para vender todos os dias. E aí, assim, é claro que daí tem players que vão por outros funis. Por exemplo, semana passada eu aprendi como faz aí na prática, eu não sabia, a Ju não tá aqui, a Juliana Hickley, que ela já sabia fazer esses funis, e eu falava, Ju, dá muito trabalho. E eu nunca fiz. É o funil do grupo de WhatsApp. Funciona? Funciona. Só que a pessoa que deu a palestra pra gente lá, ela falou: você tem que ter pelo menos R$ 50 por dia de tráfego. Por quê? Porque o segredo desse funil é um funil para você ter leads, muitos leads. Então você tem que pôr ali R$ 50 por dia e tem que ter uma entrega gratuita para as pessoas irem para o seu grupo. E para isso você tem que ter página, tem que ter página de captura, tem que ter página de vendas, tem que ter o grupo do WhatsApp, você tem que estar alimentando aquelas pessoas. A estrutura que vocês têm hoje permite fazer isso? Me responde aí vocês no chat mesmo. Às vezes a gente está querendo crescer e não tá tendo a estrutura mínima necessária, né? Então, às vezes eu tenho um grupo de WhatsApp, que adianta eu pagar ali R$ 2 por lead para estar dentro do meu grupo, sendo que eu não estou todos os dias ali aquecendo aquele grupo, fazendo ofertas dentro daquele grupo. Então, assim, eu vou pôr um funil desse? Vou. No momento em que eu tiver pelo menos uma pessoa trabalhando comigo aqui fixa que possa mandar mensagens. Né? Eu aprendi também lá aquela estratégia, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Semana 10K, que é basicamente a mesma coisa. Você pode vender um produto mais baratinho, só que também é sobre você trazer as pessoas para o grupo e ficar ali aquecendo aquelas pessoas. Então, assim,
E funciona para produtos mais topo de funil. Não funciona para você vender uma mentoria de R$ 1.000. Muito menos uma de 4.000, muito menos uma de 8.000. Então, assim, a estratégia tem que estar alinhada com a sua estrutura e com o seu momento de negócio, né? E o quanto você quer crescer também. Então, as estratégias, elas podem, se misturar, só que todas elas vão demandar esforço. E aí a gente tem que ver qual é o esforço que eu estou disposta. Por mais que fazer uma sessão estratégica demande meu tempo, dá trabalho, recebo um monte de não sou a pessoa que tô, que tenho mentalidade para ficar recebendo não, é a forma mais simples de começar. Você só precisa de um formulário do Google e um anúncio, né? A gente pode fazer nos stories ali no início, pode ir conversando com as pessoas no orgânico, quem não consegue investir no tráfego no início, mas olha que simples, é um criativo, a pessoa chega no direct, eu mando um formulário, eu chamo ela para reunião. Dá para usar ferramentas gratuitas, não preciso de conhecimento para criar página, não preciso de foto bonita para fazer meu site, não preciso investir em profissionais. Então, assim, é uma coisa que é muito mais possível para fazer os primeiros 5 dígitos. Camila, quero escalar. E agora? E agora a gente tem que ter estrutura, né? Não adianta eu querer vender R$ 100.000 sozinha, fazendo contrato, fazendo onboarding de aluno, fazendo cobrança, né? A pessoa vai pagar no Pix, não pagou. Gravando o curso, subindo na plataforma, aí eu quero fazer workshop semanal. Não dá, não existe isso. Então, assim, se eu quero crescer, eu tenho que já pensar como empresária. Então, a gente tem que olhar isso aqui para um negócio de mentorias. E aí eu falo aqui que os primeiros 5 dígitos a gente vende 10, 12 mil por mês. Isso aqui, usar esse funil de sessão estratégica é só uma questão de métricas para romper os 5 dígitos de faturamento. E a gente tem alguns exemplos aqui. Agora, eu quero escalar, aí eu vou ter que sentar e olhar para o meu negócio e pensar, e agora? Qual é o próximo passo? Né? Eu vou melhorar minha entrega, eu vou começar a gravar, eu vou contratar alguém para me ajudar, porque se você não quiser fazer nada disso, tudo bem também, mas a gente tem que entender para a gente não ficar se cobrando e nem se comparando, né? Que a gente acaba se comparando com pessoas que têm estruturas muito maiores nos bastidores que a gente nem tá vendo. Então, assim, por que que algumas pessoas têm resultados e outras não têm? Primeira coisa, gente, repetição. O maior erro no digital é ficar mudando de estratégia. A pessoa faz uma vez, não dá certo, ela fala, isso não funciona para mim. Aí ela compra outro curso, faz diferente. Aí ela faz ali um mês, não deu certo, muda de estratégia. Então, assim, o segredo é repetir. Por quê? Porque com a repetição a gente consegue metrificar, né? Então, quando eu começo a entender para cada fase do meu funil, qual o movimento que está acontecendo ali, eu começo a identificar os gargalos. Então, por exemplo, estou ali todos os dias no orgânico falando com 10 pessoas que me seguem. E essas pessoas ninguém me responde, não consigo chamar ninguém para uma reunião. Aonde que está o gargalo? A pessoa está no meu posicionamento. A minha audiência não está alinhada com o meu posicionamento. Camila, e agora? Não tenho dinheiro para investir em tráfego. O que eu vou fazer? A gente vai ter que pensar em estratégias do orgânico. Vai ter que ir lá no perfil de um outro player grande, que é concorrente, comentar, tentar fazer com que as pessoas venham para o seu perfil. Vai ter que fazer reels, vai ter que fazer post compartilhável, marcação, marcar players grandes ali esperando ser repostado, né? Quantas vezes a Bianca, que não está aqui hoje, que ela é consultora capilar, não vendeu terapias capilares, por quê? Porque uma dermato marcava ela. E aí vinha a pessoa no orgânico e falava assim: ah, a doutora te indicou. E ela ia lá e fazia a venda. Só que a gente tem que saber aonde está a falha. Se ninguém está chegando até eu,
Eu tenho que fazer com que as pessoas cheguem. A ação de capturar clientes, tá aqui, é um dos pilares, a aquisição de clientes. Ou eu vou ter que pôr tempo e energia, ou eu vou ter que pôr dinheiro. Beleza. Trouxe o cliente para o meu perfil. Camila, tô ali, as pessoas todo dia vêm para o meu perfil, mas ninguém compra de mim. Aí a gente vai entender, tá? Mas essa pessoa tá indo para uma reunião? Porque se a pessoa foi para a reunião, gente, quem está disposto a conversar, está disposto a comprar. É claro que vai acontecer, por que que a métrica não é 100%? Ah, vou vender para todo mundo que eu falar. Porque a gente às vezes não fala o preço, às vezes a pessoa não tem aquele investimento no momento, mas se ela está disposta a te ouvir, ela está disposta a comprar. E aí a gente vai identificar se eu tenho aqui uma falha na minha oferta ou se eu tenho alguma falha no meu processo de vendas, que que também tem alguns pilares, né? A venda em si é a atração, então eu estou atraindo o cliente, correto? Qualificação e vendas. Então, se você fala assim, Camila, as pessoas que conversaram comigo, meu, era o meu cliente. Certeza. Eu senti que eu podia ajudar aquela pessoa, mas ela não comprou. Ela achou caro. E aí foram 5 que acharam caro. Meu, o problema está na sua reunião. Você não está sabendo conduzir essa reunião com clareza. É diferente, por exemplo, semana passada eu conversei com uma mentorada que ela falou assim, Camila, eu fiz 3 reuniões e não vendi. Aí eu perguntei para ela, mas a pessoa que você conversou, o que você achou? Ela falou, eu achei que não tinha nada a ver com o meu cliente. Eram muito iniciantes, sabe? Não tinha a mínima ideia ainda do que queria fazer. Eu falei, então a gente tem um erro aonde? Na qualificação. Se eu tivesse feito as perguntas corretas, como eu fiz para essa pessoa hoje, eu não tinha ido ali fazer reunião com a pessoa. Então, assim, a meta não é ficar marcando um monte de reunião. A meta é reunião para vender, reunião para vender. Então, a gente tem que metrificar pessoas que estão chegando no meu perfil, quantas pessoas são boas e quantas não são, para eu ver onde eu vou trabalhar aqui, se é a audiência, se é meu criativo, se é a minha comunicação nos stories, a minha comunicação no meu feed, ou se é vendas, tá? Ou seja, quando a gente começa a ter essas métricas, a gente vai tendo clareza para melhorar dia após dia. E aí, com relação a isso, eu quero falar para vocês aqui que tudo no nosso perfil tem que ser intencional. Tudo. Vou fazer uma live. Qual é o objetivo dessa live? Vou fazer um pitch de vendas no final? Vou abrir vaga para uma sessão estratégica? Vou chamar 3 pessoas ali para uma reunião gratuita? Ou depois dessa live, quem quiser, eu vou chamar para uma reunião 1 a 1? Qual é o meu objetivo nessa live? Vou fazer um post no feed. Qual é meu objetivo com aquele post no feed? Gente, e tudo comunica. Por que que eu fui ontem lá no show e postei que eu estava no show? A Camila, semana passada, estava lá numa imersão high ticket, andando de limusine, fui no Terraço Itália, estava lá com pessoas que faturam 300, 400 mil reais por mês. E aí foi no show e postou. Porque eu queria mostrar que, olha só, eu trabalho, mas eu também usufruo. Eu não sou a pessoa que trabalha workaholic. Então, eu mostrei por isso. Ah, a Camila também vai ser madrinha de casamento. Por que que a Camila postou que ela vai ser madrinha de casamento? Gente, se eu sou madrinha de casamento, no seu subconsciente, vocês já pensam, nossa, ela é uma pessoa legal, confiável, acessível, traz um nível de família, né? Que é a irmã do meu marido. Então, assim, tudo que a gente posta é intencional para a gente reforçar a nossa comunicação, nosso posicionamento. Se eu passo o domingo todo no sofá, eu não posto que eu estou o domingo todo no sofá. Apenas que eu queira trazer uma narrativa de recarregar energia, sabe? Alguma coisa que tenha alguma narrativa por trás. Agora, postar por postar, eu fazendo uma carinha assim, não tem cabimento, porque às vezes eu vou gerar até uma percepção infantil ou desocupada, que vai mais gerar ruído na minha comunicação do que agregar.
E aí pode ser também que algumas pessoas vão falar assim, nossa, meu, essa menina, sei lá, foi do show, que nada a ver. Ah, e aí pode também não querer me seguir, nem comprar de mim, tá tudo bem. Por quê? Porque às vezes não é o tipo de pessoa que as pessoas gostam. Então, assim, poste, mas poste sabendo que é intencional. Vou postar no feed. Pra quê? A gente tem que sempre ter que objetivo, levar a pessoa para o próximo passo. Tudo que eu fizer é para levar a pessoa para um próximo passo comigo. Porque o nosso Instagram, a gente está usando ele principalmente como uma ferramenta de venda. Ah, Camila, mas você postou que você foi levar sua filha na escola. Postei. Gera conexão, identificação, eu mostro para as pessoas que eu sou uma pessoa real. Preciso postar? Não. Agora, eu mostrei que eu tô levando a minha filha na escola. Porque para algumas pessoas isso é status. Poder estar durante o dia com seus filhos. Então, assim, eu postei uma coisa que para mim é um valor e que eu sei que para minha persona também é um valor. Se fosse uma coisa totalmente aleatória, com certeza eu não ia postar, né? Então, é isso. Por exemplo, eu tinha 20 vídeos do show lá de ontem. Eu não fiquei postando os 20 vídeos, porque isso não é interessante para as pessoas. As pessoas vão ficar pulando, porque fica vendo aquela formiguinha no palco. Gente, não, eu só mostrei, ó, foi um evento legal, grandioso, foi caro, é uma coisa que eu estou usufruindo do dinheiro que eu trabalho, é uma coisa que eu gosto, né? Postei um trechinho, acabou. Morreu o assunto, não falo mais disso. Então a gente tem que ser intencional. E aí, isso aqui é o que eu já falei para vocês, né? A gente tem que ter uma rotina, porque se eu, como empresária, tenho uma meta de faturamento de R$ 20.000, eu tenho que saber o que que eu vou fazer no mês, na semana, no dia, que vai contribuir para o atingimento daquela métrica, daquela meta. Então, por exemplo, eu quero fazer 5 vendas, mas hoje eu fui para o shopping, fui tirar foto. Isso vai contribuir? Não, vai. Vai porque eu já estou programando aqui que eu vou fazer um conteúdo assim, assim, assado. Legal. Não vai contribuir? Pense 2 vezes antes, né, de ficar mostrando no seu perfil. Isso é uma coisa. E outra coisa, é se cobrando por resultados que você não tem, sendo que você não fez o que tinha que fazer, não fez o que tinha que ser feito. Então, assim, né, o que eu percebo aqui para fechar, para depois até abrir aqui para vocês comentarem se fez sentido, se não fez, né? Se vocês não concordarem com alguma coisa que eu falei aqui, gente, podem me falar, eu vou deixar gravado, eu não tenho nenhum problema, não levo para o lado pessoal. Mas assim, eu vejo que as pessoas que têm resultado são as pessoas que elas assumem as responsabilidades pelos seus resultados. Então elas percebem que precisam de ajuda, mas que só a ajuda não vai fazer ela alcançar nada sozinha. Então é assumir responsabilidade. Você é a dona do seu negócio, né? Você é a única pessoa responsável pelo seu negócio. Se você não fizer, quem vai fazer? Então, assumir responsabilidade pelos seus resultados, pelas suas decisões. Isso não quer dizer que vocês não podem ter alguém de fora validando, tá? Eu pergunto pro meu marido, eu vou na imersão, vou ficar uma semana fora, o que você acha? Você vai ficar com as crianças, vai ser corrido. Só que para mim é importante, porque eu vou aprender isso, vou estar com essas pessoas. O próximo passo que eu quero dar é esse. Mas assim, não significa que eu não posso compartilhar. Não significa que eu não vou, né? Que eu não vou pedir opinião de outras pessoas que são importantes para mim. Tem um mentor, ó, faz sentido? Não faz sentido? Uma pessoa que já está num caminho que eu quero chegar. Então, assim, vocês podem sempre perguntar para mim se faz sentido alguma ação, perguntar para amigos, para pessoas que estão aqui no nosso grupo, que vivem a mesma rotina que vocês. Né? Eu já sei que algumas pessoas foram falar com a Amanda. Ah, Amanda, como que você conseguiu vender? Então, assim, vale a pena? Vale, porque a gente vai tendo diferentes perspectivas, né? Cada um tem uma rotina, às vezes aquilo faz mais sentido para mim do que o que a Camila falou. Mas assim, a gente assumir que
Nós somos os únicos responsáveis pelos nossos resultados e pelas decisões que a gente toma do nosso negócio. E outra coisa que é importante aqui também é a gente sair do papel de vítima. Porque acontece muito que as pessoas que têm mais resultados são as que continuam estudando, continuam me perguntando, mandando mensagem, mandando criativo para eu dar uma olhada, mandando métricas. E as que não têm resultado, elas simplesmente somem. Então, assim, elas se colocam no papel de vítima de, nossa, mais uma mentoria que eu comprei e não tive resultado. E aí, ela às vezes deixa de fazer o que precisa ser feito. Então, assim, eu quis trazer tudo isso aqui para vocês hoje, primeiro, para falar que, gente, tem um passo a passo. Vocês têm acesso a esse passo a passo. Se vocês estão com algum gargalo no processo, Camila, tô travada aqui, né? Não tô sabendo falar com as pessoas, não tô sabendo como abordar. Me procurem. Por quê? Porque eu tô aqui à disposição para dar o direcionamento e fazer o acompanhamento. Mas eu, como mentora, também não posso ficar ali em cima de vocês, porque senão eu tiro de vocês a autonomia que vocês têm sobre o negócio de vocês. Então, como mentora também, eu quero empoderar vocês para falarem, gente, se eu consigo, vocês conseguem, né? Nós todos, ninguém é melhor que ninguém. Só tem pessoas que dedicam mais tempo, mais energia do que outras. E tempo, energia e dinheiro para aprender, né? E aí, assim, Camila, mas eu não tenho dinheiro hoje para investir em outros conhecimentos. Tudo bem, mas tenta tirar aqui aquilo que é proposto, porque é possível. Olha só, a Will falou que fez 2 vendas esse mês, de agosto, né? Uma foi por sessão estratégica e uma foi por lista de espera. 2 vendas é pouco ou é muito? Depende. Quanto tempo ela se dedicou? Porque ela, para ela, ela ficou feliz. Ela mandou para mim, Camila, eu estou radiante. Por quê? Porque ela trabalha CLT, ela tem filho, ela não tem nem tempo para vender mais mentoria e para entregar. Então, assim, é um dinheiro a mais que entrou para ela, que ela está construindo uma base para depois viver só disso. Olha lá, ela colocou aqui, ó, para mim é muito. Especialmente porque ela falou que foi a primeira vez que ela vendeu por R$ 1.000 a mentoria dela. Antes ela vendia por 700 e pouquinho, né, Will? Não lembro aqui, 797. Então ela ofereceu por um preço mais alto já, vendeu 2 e para ela é muito, porque olhando para a realidade dela, para o tempo que ela tem disponível para fazer as ações de vendas, para entregar, para ela foi bom. Agora, para mim, 2 vendas é pouco. Por quê? Porque eu só vivo disso. Então, eu tenho a minha meta mais audaciosa, mais ambiciosa. Porque eu falo, não, gente, eu tenho a minha rotina de manhã, é o horário que eu me dedico a processos de vendas. Então, eu olho se alguém preencheu meus formulários, eu faço prospecção ativa nos stories, no direct. Eu posto alguma sequência de story. Pode perceber que geralmente quando eu ponho a sequência de story, eu já postei de manhã. Por quê? Porque de manhã, a rotina de vendas. À tarde, qual é a minha rotina à tarde? À tarde eu tento colocar minha rotina de entrega. Então, quando eu tenho mentoria, né? Quando eu tenho uma pessoa que entrou, gravar uma aula, mexer em plataforma, tudo que eu vou fazer com relação à entrega, eu faço no período da tarde. E aí à noite eu não gosto de marcar nada. Por quê? Porque eu quero deixar realmente a noite para falar assim, gente, tô precisando dar uma imersão aqui. Vou fazer hoje. Tô tranquila. Eu sabia que a semana passada eu estaria fora. Essa semana, né, tem o feriado, mas eu já queria começar setembro com tudo, trazendo um pouco assim, né, desse puxão de orelha mesmo, que a Pri tá falando aí, ó, só verdades hoje aqui, quando fazemos o processo dá certo. Já fez hoje a primeira venda do mês, estar em movimento faz toda a diferença. E assim, eu quis hoje fazer mesmo assim, ó, gente, aceleração de vendas vocês têm as ferramentas. Não tá conseguindo? Me chama. Porque vocês me pagaram para isso. Não me importa se vocês é, já paguei, já recuperei o investimento, vocês ainda têm acesso.
E eu tô tendo acesso a outras estratégias. Então, se eu ver que faz sentido para vocês, eu vou trazer de uma maneira mais personalizada. Por exemplo, a Jennifer não está aqui, né? Ela fala sobre abuso sexual, tratamento de abuso sexual. Eu passei para ela uns scripts de vendas específicos para ela falar com a audiência dela. Porque ela falou, Camila, eu tenho demanda reprimida, mas eu não sei vender. E também não tenho como investir em tráfego agora. E ela tá fazendo, tá marcando call, falando ali, ela pôs uma meta. Vou falar, vou dando uma olhada no perfil das pessoas, ela tem quase 8.000 seguidores, e vou falar ali com 10 pessoas por dia. Você imagina se ela vende para 5% de 8.000, a mentoria dela é R$ 2.000. Ela já consegue ter o mínimo, pelo menos, para ela, ó, daria ali, vamos fazer aqui, ó, 8.000 vezes 5%, vou falar que é muito, vai, 1%. Daria para 8 pessoas, para 80 pessoas. Gente, é muita gente. Né? 80 vai dar, 8.000 pessoas ela tem na 800. Então, assim, por menor que seja a taxa de conversão dela, né? Ah, não, mas 1% é muito alto. Aqui meu público é muito desqualificado porque eu mudei minha comunicação. Gente, se fizer 3 vendas, já é um respiro para pegar ali R$ 1.000 e colocar de tráfego. Porque 3 vendas é 6.000. Hoje ela tá lá postando conteúdo e não vende nada. Gente, olha, o que eu queria trazer para vocês era bastante isso. A Will levantou a mão aqui. Deixa eu parar de compartilhar. Depois eu vou deixar gravado isso aqui e vou pôr esse mapa mental embaixo da aula. Mas eu já queria trazer aqui para vocês bastante dessa questão da mentalidade, porque quem acompanhou meus stories aí a semana passada viu que tinha algumas pessoas lá no evento que eu estava. Algumas são conhecidas, outras não são para vocês, porque o digital é assim mesmo, né? Ele é uma bolha. Por exemplo, foi lá nesse encontro o Henrique Toledo. Esse Henrique Toledo, ele é uma pessoa meio nova no digital, eu não conhecia. E ele é mentor de pessoas que vendem high ticket. Dentro da mentoria deles, tem várias pessoas que eu conhecia, mas que eu não sabia que ele era o mentor dessas pessoas. Por exemplo, tem aquela Caroline Loret, não sei se vocês sabem quem é, fala de posicionamento. Até recentemente ela mudou o posicionamento dela. Tem uma menina que chama Jaqueline Junqueira, que fala sobre vendas também. Tem a minha mentora. Então, assim, é uma pessoa que ele já fatura, assim, quase 1 milhão por mês usando esses mesmos funis. O que que ele faz de diferente? Hoje ele faz workshop semanal. Então, toda semana ele faz aquele workshop. Só que ele, faturando ali R$ 500.000 que seja, ele consegue tranquilamente investir 50.000 de tráfego. Então, ele pega um workshop e entra 300 pessoas. Se a conversão dele for de 3%, já pagou a hora dele. Então, assim, é outro nível. Mas ele ainda faz sessão estratégica, inclusive presencial. Ele vendeu para uma pessoa que eu não lembro o nome agora, que é um cara muito grande que fala de espiritualidade. Ai, não lembro agora. Mas assim, entrou na mentoria dele. Aí foi aquela Aline Ramalho. Eu não conhecia essa Aline Ramalho, mas ela tem, não sei, 50, 60 mil seguidores. É uma que vende uns cursos que ela chama de Infoboss. Aí ela foi lá dar palestra. Gente, o que ela falou na palestra, marido dela é o estrategista dela. Falou na palestra. É o que eu falo aqui para vocês. Primeira coisa que o marido dela falou na palestra, ele que faz todo, né, a estrutura dela, que ela trabalha muito fazer esses lançamentos várias vezes por toda semana, ela abre e fecha o carrinho, abre e fecha o carrinho. Aí ele falou assim, ó, a gente investe pelo menos R$ 10.000 para ter um faturamento de 80, 90 mil por mês. Ele fica ali nos criativos, página de vendas e grupos de WhatsApp fazendo tudo. Eles já têm equipe. E ele falou assim: sabe o que que dá certo? É pegar a estratégia e repetir várias vezes. Ele falou assim: o maior erro no digital é as pessoas mudarem de estratégia. E eu falei: meu Deus, eu vou falar isso aqui para as meninas. O maior erro é mudar de estratégia. Porque eu já fui a pessoa que mudava de estratégia toda hora, né? A,
Isa perguntou aqui: existe uma quantidade ideal de stories vendedor? Um por semana? Gente, story vendedor pode ser um por dia. Eu geralmente, é que assim, né, às vezes eu dou uns pulos aqui nos meus stories e eu nem me cobro muito por isso, porque como eu sempre tô rodando anúncio, aliás, já tem mais de um mês que eu tô rodando R$ 10 por dia. Cara de pau, né? Preciso ir lá mexer no meu gerenciador. Mas como eu tô sempre com pessoas chegando no meu perfil, eu faço às vezes 2 vezes por semana, 3 vezes, mas pode ver que eu tô sempre falando. Sessão estratégica, lista de espera da mentoria. Sessão estratégica, lista de espera da mentoria. Por quê? Porque a pessoa que chega, a primeira coisa que ela vai fazer também é correr para o nosso story e ver o que que a gente está postando ali. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês, né? Eu vou postar lá. Eu até tirei um print aqui no início, vou ver se a gente não ficou muito feia. Eu posto que a gente está em movimento, as pessoas percebem. Tem uma pessoa, que eu não sei se vai entrar na minha mentoria, gente, mas ela conversou comigo em novembro do ano passado, novembro. Sabe o que que ela falou para mim? Camila, me chama no WhatsApp para eu saber mais da sua mentoria. Ela mandou hoje. Porque eu acompanhei o seu crescimento e eu vi aqui como você agora, tipo, tá passando muito mais confiança. Eu quero fechar com você. Não sei se ela vai fechar, porque, meu, eu mudei bastante coisa por aqui em um ano, mas, olha, a pessoa percebe o movimento. E aí, com o tempo, a gente vai vendo isso. Só que não é, né, do dia para noite. Mas pode pôr uma vez por semana no mínimo, Isa. Porque você colocou e já deu resultado, né? Aquele dia. Tá no mudo o seu, ó. Nem tô te ouvindo. Foi. Eu testei um outro que não deu tanto resultado. O que eu deu resultado foi quando eu falei de 2023. Era um daqueles seus stories vendedores, mas aí eu fiquei com medo de ficar muito vendedor, sabe? Mas eu não posso pensar assim, né? Tem que. Eu Não, vou então. tentar. E foi de final de semana aquele que deu um resultado super bom. Então eu pensei em, talvez, agora que você falou, fazer sempre no final de semana um e fazer uns dois durante a semana. E Mas aí, testei. assim, tenta não. Nem ficar pensando que é muito vendedor. Você pode fazer sempre umas Tem que narrativas. poder sem vender. Ó, a Amanda, nossa, gente, a Amanda ela faz umas narrativas muito legais. E às É, vezes ela fala, vou modelar essa sua. Você também falou, né? Gostei da eu gostei uma narrativa, sua. modelar. Então, pode adaptar para o nicho de vocês, porque a maioria das coisas dá para adaptar. Mas nem É. se preocupa com isso, porque se as pessoas estiverem respondendo, engajando, é o que importa. E ó, a gente produz conteúdo, lembra sempre disso, para quem está chegando. É. Não fica se preocupando com quem já te segue, porque quem já te segue já está ali, não comprou de você. Se comprar, Então vai eu me ser preocupo com quem eu fiz a reunião e falei, sei lá, que era SK, que ia ter poucas vagas. Me preocupo com esse perfil de pessoa, mas já que você falou, é uma, duas pessoas, três, que nem né? comprou de você, nem paga suas É, contas, ó eu. não é verdade, mas eu tava com essa preocupação, era uma pergunta que eu ia te fazer. Como que você lidava com isso quando você falava assim, ah, só tenho poucas vagas, aí na semana seguinte você vai e abre de novo. Então, geralmente eu nem falo Fala que da mentoria gratuita, né? Fala da consultoria, né? eu falo que eu sempre abro vagas para consultoria gratuita, porque aí eu faço mais a oferta dentro. E dentro Aham, eu não costumo falar para a pessoa que são poucas vagas. Eu falo que. Às vezes eu falo que são poucas vagas, mas a maioria das vezes eu falo que é de acordo com a minha agenda, porque eu faço encontro individual. sim, Então eu falo assim, eu vou ver se eu vou ter agenda para te atender, né? Senão, não consigo sim. admitir você na mentoria quando você quiser. E eu gero também a escassez do preço. Eu falo, ó, vou aumentar o preço da mentoria. A pessoa fala, mas você vai aumentar quando? Não sei. Pode ser que eu nem aumente, mas pode ser que eu Sim, aumente. Aí eu, paciência, filha. Porque quanto mais a gente investe, e vai tendo conhecimento, vai trazendo autoridade, a gente pode sim, com aumentar também o certeza. preço. E quanto mais vocês têm resultado, também gera autoridade para mim. Nossa, no dia que eu postei o da Amanda lá, que ela falou, Camila, chegou o que eu faltava para eu bater os 10 mil, que era, ela fez uma venda de 1.300, ó. Na hora, uma menina que conhece a Will e que conhece a Amanda me chamou. Ai, não lembro o nome dela. Camila, eu quero fechar com você também. Aí eu conversei com ela, Ana Carolina. Ana Carolina Paiva, ela é daí também. Sei, é. Aí eu expliquei para ela como funcionava a mentoria. Ela falou: eu não consigo investir Ela está agora. iniciando agora. Ela está É. iniciando.
Aí ela falou, eu não consigo investir agora. Aí eu falei, não, a gente nem chegou a marcar a reunião. Eu perguntei para ela se ela queria marcar, mas ela falou que não, que ela queria saber mesmo como que funcionava a mentoria. Aí ela falou, eu não consigo investir agora, mas eu sei que eu vou precisar de ajuda. Mas olha só, ela já estava me acompanhando há um tempo, acho que desde que vocês saíram juntas, se encontraram, e aí foi só postar o resultado da Amanda, que é uma pessoa que ela conhece, que ela pode ir lá e perguntar, Amanda, você vendeu mesmo? Ela já veio falar comigo. Então, assim, é que ela não tinha como pagar. E aí a gente também tem que entender que às vezes não tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a pessoa, com o momento dela. Ô, Will, e você tava com a mão levantada aí, eu nem deixei você falar. Pode falar, desculpa. Pronto. Não, eu queria compartilhar um pouquinho isso que você falou no final da questão da mentalidade, né? Foi bem o que aconteceu comigo nessa última venda, que foi justamente na sessão estratégica. Eu estava cansadíssima, porque, como você já falou aí, né? Sou CLT, sou mãe, não sei o que, tem um tempo bem restrito, né? E aí já estava muito cansada de ter que chegar de noite do trabalho, ter que fazer sessão estratégica, estava um negócio assim muito intenso todo dia, sábado eu estava fazendo, né? Às vezes eu fazia duas, então chegava no final do dia eu só fazia cair na cama e nem via, né? Capotava mesmo. E aí passou 2 semanas que eu não fechei, né? Ficou só muita gente muito interessada dizendo que ia fechar no outro dia. E teve duas meninas que eu tive assim, tenho certeza que vai entrar e simplesmente sumiram. Aí eu me desesperei, eu faltei chorar e me descabelar, não sei o que, aí conversei com a Camila, conversei com a Amanda, dizer, tá, queria desistir, que não sei o que. E aí eu disse, não, eu vou parar um pouquinho o tráfego. Porque tá chegando gente, eu não tinha nem energia para atender as pessoas que estavam chegando, né? Porque, tipo assim, minha energia baixou. Aí eu disse, quer saber? Eu não vou desistir. Não é o momento, né? Aí eu diminui o valor, porque eu estava, tipo, gastando muito dinheiro com tráfego e não estava tendo resultado. Aí eu disse, não, vou diminuir o valor. Coloquei lá um valor mínimo, acho que foi R$ 6, não sei. E aí eu disse, quer saber? Seja o que Deus quiser. Entreguei nas mãos de Deus, né? E deixei minha mentalidade bem livre. Eu vou atender essas pessoas como se elas estivessem aqui chegando precisando da minha ajuda. Não porque eu estou querendo vender ou porque eu estou querendo forçar uma venda ou não. Aí chegava, eu conversava, não, me conta mais, começou a situação financeira, não sei o quê. E aí eu comecei a conversar com as pessoas e as pessoas começaram a falar mais do que antes. Antes eu fazia uma perguntinha lá, me conta como está a sua vida financeira, a pessoa respondia, eu já empurrava logo o formulário, né? Mas não, eu tive uma preparação antes. Aí na primeira que eu marquei, dessas novas que chegaram, que foi essa semana, né? Semana passada, que eu refiz, né? O lead, refiz a estratégia. A primeira que eu marquei, que eu vi que poderia, sim, pagar a mentoria, porque eu também não chamo todas, né? Como eu estava falando para a Amanda, conversando com a Camila. Não adianta eu chamar uma pessoa para comprar uma mentoria de R$ 1.000 se ela ganha R$ 1.000. Então, eu nem chamo, né? Eu dou umas dicas ali mesmo e pronto. E aí, essa eu vi, não, essa aqui pode ser que seja minha cliente. Aí chamei. Aí, quando eu chamei, já fui bem firme. Olha, não tem opção de remarcar, porque estava tendo muita remarcação. Eu já chegava cansada, estressada, e chegava aqui, ficava sentada e a pessoa não aparecia. Aí, disse, olha, não tem. Aí, fiz o mesmo script que a Amanda colocou lá da última sessão, né? Não tem. Copiei aquele script e mandei, ó. Não tem opção de remarcar, esteja na hora marcada, não sei o que. Pronto. Eu disse, não, mas você está. Primeiro eu perguntei se a pessoa estava comprometida, porque as vagas eram muito limitadas e eu tinha que ter certeza se ela estava comprometida aí. Aí pronto, ela foi. Foi maravilhosa a conversa. E na mesma hora ela disse que ia fazer a mentoria. E eu deixei bem solta, assim. Deixei minha mentalidade totalmente o contrário estava antes, né? Naquele negócio tenso e tudo. Aí ela disse, não, vou querer e vou fechar. Aí fechei. E foi a primeira que veio, né? A primeira reunião que eu tive, e foi logo depois de eu ter desistido. Então foi tipo assim, eu tava zero, aí eu disse, Camila, tô sem acreditar, porque eu tinha praticamente, estava assim, desistindo. Eu disse, não, vou persistir mais um pouquinho, aí para você ver como vale a pena, né? Persistir e confiar realmente no processo, que pode ser demorado, demorou lá um mês para eu conseguir fechar uma pessoa, 2 semanas, né, que eu já estava tentando,
Mas deu certo. Eu nunca tinha fechado uma cliente sem ser indicação, até agora, né? Foi a primeira cliente. Então foi assim, um marco duas vezes, vamos dizer, primeira vez no valor novo e primeira vez uma cliente que não me seguia, que não conhecia ninguém, né? E aí tem uma coisa, Will, que você falou que eu acho que é muito importante, que é a questão do desapego. E eu falo assim, meu, muita experiência própria. Quando a gente vai para ajudar a pessoa, e aí a gente tem ali, né, ó, eu vou mostrar para ela o plano, porque em 30 minutos, uma hora que seja, gente, não dá para você mudar a vida da pessoa. A pessoa tem que ter essa mentalidade também, olha, o que você precisa fazer é isso, isso, isso e isso. Se você não fizer essas coisas, você vai continuar como você está. E vai para dar esse direcionamento para a pessoa e menos ansiosa para a venda, eu falo que é assim, ó, o desapego mesmo, gente, é muito. A pessoa percebe. Por quê? Porque aquilo que eu falo para vocês, a gente não gosta de vendedor. Quando a pessoa já chega para vender, a gente já põe uma. Já se blinda, sabe? Fala, não, já venho cheio de objeções. Porque eu já acho que a pessoa está querendo sempre me pegar ali. Qualquer coisinha que eu falar, ela vai usar contra mim. E quando a gente vem mais assim, né, com esse desapego, é mais fácil da venda ocorrer, acontece mais fluida. Só que, gente, é aquilo que eu falei para vocês, é muito treinamento. Por quê? Porque a gente, no começo, é normal, a gente fica com, meu, como que eu vou falar, o que que eu vou fazer? Só que assim, depois que você começa a fazer as primeiras vendas, traz confiança. Igual você vender para uma pessoa que nunca te viu na vida. Se ela viu valor em você, outras vão ver. Então você já vai mais confiante. Não, alguém sabe que eu posso ajudar. Mesmo você já tinha entregue as mentorias, já tinha tido pessoas com resultado, é isso que a Pri falou, é libertador mesmo. Eu falo também que quando eu fiz as primeiras vendas assim para pessoas que eu nunca vi na vida, falei, meu Deus, não acredito que isso é possível. Porque é muito disso mesmo, a gente entra no digital e tem muita ilusão, né? Então, assim, é possível, só que a gente tem que estar confiante no nosso processo e acreditar muito que a venda é consequência. Então, assim, se eu tenho um conhecimento, aquele conhecimento vai gerar uma transformação para a pessoa, a venda é uma consequência, eu não preciso convencê-la de que eu sou boa. E isso eu falo assim, né? No começo gera uma ansiedade, mas a longo prazo meio que se paga, porque vai começar a gente chegar que você não está nem trazendo por anúncio mais, pessoa que já te acompanha, pessoa que chega pela lista de espera. Então aí começa a ficar mais fluido o processo. E a gente vai tendo mais confiança e mais coisa para mostrar nos bastidores. Que agora você já pode mostrar as mentorias, aí isso vai trazendo aquele povo que está em cima do muro já começa a ver, nossa, olha, fulano entrou, deixa eu ver quem é fulano. Aí vai lá no perfil da pessoa, nossa, mas essa pessoa aqui, oxe, tem dinheiro para pagar. Ah, então eu também tenho, né? A gente tem sentimento de pertencimento, comparação. Então é tudo uma bola de neve para o lado positivo. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? A Pri mandou aí umas mensagens falando que gostou, né, Pri? Já fez uma venda hoje, parabéns. Já vamos começar o mês com tudo. Gente, eu não fiz uma venda hoje, mas eu já fiz uma sexta, dia 1. Já comecei, ó, setembro também, com o pé direito. Já fiquei feliz da vida. Que vendas é isso, né? A gente vira o mês e começa tudo de novo. Ah, esse mês você faz, hein, Pri? Conte comigo para o que precisar. Qualquer ajuste, qualquer. Mas coloca assim, ó, Pri, sua mentoria é 4.000, certo? Se você fizer 3 vendas, você vende. Então, se programa para fazer assim, ó, 10 reuniões. Aí não fez essas essas vendas, foi mais 10. Vai ser um pouco corrido agora no início, mas é só até você refinar um pouquinho esse pitch de vendas. Olha lá, já tem 3 reuniões e precisa de mais 2 vendas. Aí vai sair mais uma, com certeza. Aí é só. E olha que a gente tem feriado, mas aí tem tempo. Esse mês você vai passar, com certeza, dos 10.000. Vamos chegar no 20 já, eu já sou mais ansiosa.
5 vendas, Pri. Desafio. E é isso, gente. Olha lá. Sim, só mais 2 vendas, já tenho 3 agendadas. Bom, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Assim, hoje não tinha muita parte técnica. Caso vocês queiram, eu posso trazer para vocês, ou em formato de aula, ou aqui ao vivo. Eu prefiro sempre no ao vivo, né? As estratégias que eu aprendi. Mas, assim, eu fico bem no receio de trazer para vocês, porque eu mesmo ouço essas estratégias e falo assim, ai, tá bom, depois eu faço. Porque eu sei que vai me demandar dinheiro de tráfego, criar site, criar um monte de coisa que vai me tirar do foco, que hoje sabe, uma venda mais certa. Então, assim, se eu sei que eu falar com 15 pessoas, eu vou fazer 5 vendas, eu prefiro falar com 15 pessoas do que ficar fazendo site, ficar fazendo um monte de coisa. Com relação a investimento, né? Às vezes a gente fala assim, igual eu falei para vocês, a gente tem que ter a mentalidade de investir, não sei o quê. Mas a gente também tem que ter escolhas conscientes do que é investimento que vai trazer um retorno rápido, né? Por exemplo, tchau, Pri, até mais. Eu construí um site para pôr meu funil de vídeo e eu paguei R$ 700. Não é um valor tão alto. Só que a pessoa me demorou tanto para entregar o site que eu já estava executando outra estratégia. Ou seja, não serviu para nada. Eu espero que eu ainda consiga usar esse site, mas eu acho que eu não vou nem conseguir. Porque a headline que estava já não está mais alinhada com o meu posicionamento. Aí, assim, eu poderia ter feito? Poderia, eu sei fazer página. Só que aquilo me demanda um dia pelo menos, porque eu não sou designer, não é a minha expertise. Então, eu sei fazer, mas me demanda tempo. Ao invés de passar um dia inteiro criando um site, eu prefiro marcar 3 calls. Eu sei que eu vou fazer uma venda, 2, quem sabe. Aí eu não faço site. Aí eu falei, eu vou delegar. Porque, meu, se eu faço uma venda, o que é? R$ 700, né? Pelo amor de Deus, ô empresária. Paguei. Não adianta de nada, eu joguei o dinheiro fora, porque o site demorou tanto para ficar pronto que a estratégia já está desatualizada. Então, assim, até eu tenho como trocar o vídeo, tenho como trocar o botão de aplicação. Mas a headline eu não tenho. Daí eu vou ficar meio engessada. Vou tentar ainda usar, pelo menos até o final do ano. Vamos ver, né? Assim, também se eu fizer uma venda vindo daquele site, já pagou o investimento. A gente também tem que ter esse pensamento. Mas a gente tem que pensar muito bem. Outra coisa, eu tava com uma pessoa que era social media, na verdade, gestão de redes sociais, especialista em branding e tudo mais. Se vocês olharem meu perfil, claramente dá para ver ali que outra pessoa fez aqueles posts, tá muito mais bonito. Mas era 12 posts por mês. Em julho a gente fez 8, em agosto fez 4 e ela sumiu. Teve problema pessoal, nunca mais consegui falar. E eu paguei R$ 1.200. Porque tinha todo esse olhar, sabe? Então eu falo assim, às vezes a gente quer delegar, mas às vezes não vale ainda a pena. Por isso que hoje, eu pensando assim na minha estrutura aqui, tô pensando em contratar alguém mesmo fixo, CLT. Uma pessoa mais nova, que eu pago o salário ali, que ela vem para fazer tudo. Eu treino ela para me ajudar mesmo, assim, como um suporte. Porque às vezes a gente começa a delegar algumas coisas, não faz nem Camila, uma sentido. pergunta nada a ver, mas assim, você tem alguém que te ajuda em casa já? Tipo Então, assim, coisas de casa você faz? Não. eu tenho uma pessoa que vem só 2 vezes por semana. Só que eu já tive CLT. Uma pessoa que ficou aqui comigo quase 1 ano e meio. Eu não tive saco para ela. Muita convivência, né? Então, às vezes, meu marido até fala, vou chamar ela de volta. Eu falo, não, mas não é só isso. É porque eu falo assim, tudo depende do quanto você paga. Quanto eu pagava para ela era um pouco mais de um salário mínimo, que era o que eu tinha na época que eu podia pagar. Uhum. Mesmo porque quando você vai pagar toda a parte, né, Sim, fica bem alta. é quase o dobro que você vai pagar lá os impostos e tal. Sim. Aí eu tinha ela, só que ela era uma pessoa que não tinha iniciativa nenhuma. Ela passava o dia Imagino. inteiro me perguntando tudo: o que que eu vou pôr no lanche das crianças?
Hoje é dia de lavar Ah, roupa? tá. Posso passar roupa? O que vai fazer de almoço? E aí isso me incomodava muito, porque eu falava assim, gente, tem que parar Sobrecarregou. para pensar. Aí eu cheguei a fazer, nossa, coisa absurda, eu cheguei a fazer cardápio. Que eu falava assim, ela não vai me perguntar. Eu fiz cardápio de almoço e Uhum. de lanche. Só que as pessoas, elas, dependendo do perfil, ela é muito engessada, porque ela olhava e falava assim, a Camila colocou suco de uva. Não tem, só tem Não de tem. laranja. Aí ela vinha, Oh, Camila, meu não Deus. tem suco de uva. Aí eu ficava assim, meu Deus. Então, assim, eu. Exige um treinamento para poder ter alguém que Aí te ajude de o que eu verdade. falei pro meu marido assim, eu vou contratar outra pessoa quando eu tiver um dinheiro um pouquinho mais alto, sei lá, vou pagar 4.000, 5.000, é uma Pegar governanta. alguém treinada já, né? Porque aí a mulher vem, ela dirige, aí ela pode levar meu filho na escola e buscar, ela faz comida, eu falei que eu quero completo. Sim. Ou que eu tenha dois profissionais mais baratos, mas É, porque eu tava pensando sobre isso de apoio, né? E aí tem até a ver a Will falando da vida dela, é igual a minha, também trabalho, filhos, né? E por acaso eu já tava pensando sobre isso, até assisti uma live que a menina falava sobre isso, que assim, o primeiro apoio, se você tem uma demanda muito grande na sua casa, não seria nem contratar um terceiro para nada, seria contratar alguém para cuidar das coisas de casa. Porque o tempo que você tá dobrando é, roupinha, lavando roupa, é aquela meia hora que você poderia estar estudando, respondendo para alguém, fazendo algum contato. E aí eu tô começando a sentir falta, então, mas eu quero esperar, né, ter lucro. Na minha cabeça tá, qualquer tipo de investimento agora vai vir a partir do meu próprio lucro, né? Eu vou gerar esse lucro, é. eu quero ter isso na cabeça, mas assim, é uma coisa mais pra frente. Então, mas vale a Mas, pena, assim, tudo depende de. Porque assim, eu falo que quando uma pessoa não faz aquilo que a gente quer, às vezes a falha é nossa também, né? Então, às não vezes precisa é de a muito falha do treinamento. líder. Então, assim, eu não passei os comandos certos. Então, assim, mas tinha umas coisas que me incomodava. Por exemplo, ela tinha uma restrição de horário, ela precisava sair às 16 horas. Então, ela falava assim que ela queria entrar às 7 da manhã, porque ela trabalhava 40 horas semanais, então eram 8 horas por dia, das 7 às 4. Até aí tudo bem. Só que ela chegava na minha casa às vezes 6 horas. Nossa, E aí eu falo assim, meu, eu atrapalhava trabalho em vocês. casa. Eu acordo cedo, só que eu falo que tirava muita privacidade. Às vezes, o dia que eu queria dormir um pouquinho mais tarde, ou o dia que eu, sabe, gente, tinha dia que era 6h10, eu acordava com cheiro de café. E eu adoro café, mas eu falava, ela chegava e fazia café para me agradar, e eu me irritava, porque eu falava, gente, eu Tá me já falei, acordando. e a minha casa é sobrado, faz eco. Então ela começava a lavar a louça, eu já acordava assim, meu Deus. Não funcionou. Então, assim, mas eu acho que a gente tem que encontrar a pessoa, assim, por exemplo, se fosse uma pessoa que chegasse às 9, porque eu já fiz a minha rotina, às vezes eu gosto de Sim, acordar, entendi. É ler. saber muito o que você quer, né? Uma coisa que eu aprendi na terapia. Antes de você até. O que você vai buscar, você tem que saber exatamente o que você quer. Pra não É que pegar o qualquer problema, coisa, né? só que o problema é que quando às vezes a gente tem essa restrição do recurso, que era meu caso na época, Fica a mais gente vai muito difícil. pelo salário, É, quanto que a pessoa aceita ganhar. sim. Então, por isso que eu falei, quando Limita, é. você não tem essa limitação, você pode abrir um pouquinho mais. Olha, eu quero uma pessoa que dirija, que eu quero que leve meu filho e busque na escola. Ou eu quero, eu vou pagar um pouco mais por isso, que ela ajude na lição de escola. Sim. Porque senão, aí a pessoa tem mais mobilidade de horário. De repente, das 9 às 6 da tarde. Porque ela tinha quatro, acho que era 4 filhos pequenos. E mais 2 adolescentes. Então ela precisava chegar para pegar o filho, não sei o que. Eu falei, então, aí limita. Mas profissional tem, né? Só a gente precisa pagar. Isso de comprar tempo, eu também tinha a questão de limpar a casa, essas coisas, né? Aí eu não tenho condições de pagar uma pessoa CLT para ficar o dia todo, então eu pago uma vez por semana, pronto, a casa só é limpa uma vez por semana. Na semana eu fico mantendo, a louça tá lá, se der para lavar, se não der, não Aqui lavo. também Hoje é é dia assim. de não lavar a louça, que eu tô aqui. Aí meu esposo lava, minha filha ajuda. É, E outra coisa também foi comprar quentinha. Comecei a comprar marmita, marmita fit. Achei uma moça aqui que vende na minha cidade. Pronto, tira a marmita ali do compensou. É, congelador. né? Muito E prático. tô comendo até melhor, porque tem Nossa, isso é salada, uma que boa chega de dica. noite, tem preguiça de fazer, tá lá a saladinha já pronta, tem tudo. Então, eu falo que é assim mesmo, a gente tem que se adaptando, né? Eu tenho uma pessoa que É. vem 2 vezes na semana, porque eu também acho o suficiente.
Mas eu também não limpo a casa, não. Se ela não vem, gente, se ela não vem, em julho, a mãe dela ficou doente e ela ficou 3 semanas sem vir. Ficou 3 semanas na minha casa, só o básico eu fazia. Não lavei um banheiro. Ah, não morre, não. Eu ia só mantendo também. Porque a gente tem que saber também o que é prioridade, né? Se a gente quer É. tudo perfeito, a gente fica. Algum prato tem que cair, né? Um dos É, pratos que você está equilibrando tem que cair. Não dá para segurar 10 pratos, então algum vai estar faltando ali. o que eu falo sempre é que a gente tem que ter clareza do que eu vou fazer para eu vender. Se eu falar, é julho, é mês de férias dos meus filhos, e esse mês eu não consigo fazer nada, e eu também não tenho um funcionário que faça para mim, eu aceito que eu não vou vender. Só que aí eu me programo antes para não ficar ali, É. né, com o boleto atrasado, cartão de crédito Não, eu tô estourado. super na ansiedade porque eu tenho 2 semanas de férias agora. Eu queria Aproveitar. focar, sabe? Poderia fazer reuniões que eu não posso durante o dia, poderia fazer durante o dia, trabalhar vários horários, né? Mas tá difícil chegar no, nossa, do tráfego pago tá muito difícil, o perfil muito ruim, continua. O que mais funcionou pra mim, de verdade, mas é bem demorado, tem que mandar acho que umas 20 por dia, aquele inbound que você me ensinou. Pegar gente que me segue e mandar mensagem. É, Consegui marcar, acho que duas, e uma das que mais foi interessada foi uma que veio dessa forma. e eu vou ensinar também depois para Will esse embalde, Will, que eu nem te ensinei. Tem umas coisas que eu estou ensinando meio aleatório, de acordo com a necessidade da pessoa, que hoje eu acho que ela nem tem muito. Nem tá precisando, tá chegando, né? É. Não, na verdade, ela não tem muito tempo para ficar fazendo. Então, é uma estratégia mais Ah, no tá. orgânico, né? Mas funciona super bem, eu faço aqui também. É, Faço com gostei. pessoas que E assim, chegam. eu tenho que ter a meta de mandar muitos por dia, porque, óbvio, um monte de gente ignora, né? Dos 10 que eu mando, tipo, 8 ignoram, uma qual é o seu histórico, pergunta umas coisas nada a ver, assim, a gente tem umas pessoas meio malucas. E aí, uma dá certo. Mas É, vale a pena, né? Tendo tempo, eu falei, tendo tempo pra ficar mandando, no meu almoço eu fico fazendo isso. Então, vale a vou pena. continuar. Eu. Uma pessoa respondeu para mim assim, né? Eu mandei para ela a mensagem, bem bonitinha, assim, super atenciosa. Ela respondeu, não tem interesse. Que eu pergunto assim, eu falo assim, Will, só para você ter uma ideia, né, do contexto. A pessoa já me segue, aí eu falo, eu costumo dar uma olhada na pessoa que me acompanha aqui, porque se a pessoa te acompanha, ela tem interesse sobre o que você fala, em especial se não é um parente, amigo, nada, né? Aí eu falo assim, e aí eu dei uma olhada aqui no seu perfil, no meu caso, né? Eu falo sobre negócios, então eu falo que você já tem um perfil bem interessante. E aí eu vi aqui algumas oportunidades que você poderia ainda ter um resultado melhor. Me permite te enviar um áudio para eu te dar esse direcionamento mais específico? Aí geralmente a pessoa fala, me manda o áudio. E aí depois do áudio, às vezes ela não responde, porque daí eu já falei o que que eu acho, né? E aí quando faz muito sentido, a pessoa fala, nossa. Faz sentido, era isso mesmo que eu imaginava. Aí é onde eu consigo levar para call. Aí, quando a pessoa não responde, às vezes eu falo assim, viu minha mensagem? Aí se eu não responder também, eu deixo pra lá. Aí essa daí fala assim, não, eu não tenho interesse no áudio. Aí eu falei, nossa, tá bom. Aí acho que ela até parou de me seguir, mas eu só abordei ela porque ela já me seguia. Falei, tá bom, Sim. Eu aceito. acho que vale a pena para não Eu, ter eu custo. abordo, eu abordo quem chega, né? Eu sempre dou boas-vindas ao perfil, não sei o quê, eu sempre falo alguma coisa. Aí teve gente que já me perguntou, você faz empréstimo? Eu disse, essa aí me segue só por seguir, que eu acho que ela nunca viu nenhum story meu, nenhuma publicação que não tem nada a ver com empréstimo. É de finanças, a pessoa já quer um empréstimo, meu filho. É igual Você você. faz empréstimo? Não, você que- trabalha com quem? Emprestando? Eu disse, não, não, nada a ver. Mas sempre tem umas pessoas mais perdidas mesmo, gente. Mesmo com o tráfego pago. E aí, Isa, eu até ia chamar hoje o Marcelo aqui. Eu vou até perguntar para ele do tráfego, que é o marido dela, que ele que tá fazendo. É, Aí eu ele vou falar para ele me interrompeu passar. hoje, porque ele falou que estava ficando muito alto, começou a crescer o valor, ficou 8,40 acho que por lead. Aí ele falou, Isa, vamos mudar, sei lá, a estratégia, vamos fazer alguma coisa. Dá uma revisada às vezes na cópia, às vezes muda uma É, coisinha assim e já traz um público mais eu não sei qualificado. se eu faço um carrossel, se eu gasto um tempo fazendo meio que um stories vendedores, aquele que deu certo, transformar ele num carrossel, porque ele falava de 2023, que ele teve resultados diferentes esse ano. Eu percebi que todas pegou muito nesse ponto, Uhum. escassez do tempo, tipo, acabar o ano sem um namorado, sem, sabe?
E não Ah, eu sei acho se. que vale a pena você fazer uma cópia em cima disso. Aí você pode fazer um estilo carrossel e um estático Ou um mesmo. estático. Ah, tá. Mas já que você viu que é algo em comum, vale muito a pena. É, eu acho que eu vou. Porque deu certo, né, esse discurso. Eu vou tentar É, e me pensar em alguma. manda para eu dar uma olhada, se Sim, com quiser. Eu não certeza. chamei ele a semana passada, gente, porque senhor, eu nem sei o que que eu Ah, fiquei lá, imagino. né? Cheguei na quinta noite, aí na sexta eu tinha a mentoria de manhã, daí à tarde eu tinha marcado para pintar meu cabelo, porque meu cabelo tava muito desbotado, porque eu peguei muito sol na Flórida. Porque amanhã eu vou tirar umas fotos novas pro meu perfil. Eu falei, eu não quero tirar com Que esse legal. cabelo, porque meu cabelo ele é mais É, escurinho mesmo. Aí eu fiz essa correria, aí tinha coisa para fazer no fim de semana, nos 2 dias. E hoje já tinha reunião de manhã, já tinha marcado aqui com vocês à noite. Daí eu fui deixando, sabe? Eu tô igual a Will, minha louça tá tudo lá para lavar. Mas eu falei assim, não, eu vou dar essas prioridades porque quinta é feriado. E aí as pessoas, é. elas já tendem a tirar o pé. Então, assim, o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer até quarta. Depois é Deixa imprensa. é, aí depois é bem mais lento. Mas eu vou dar uma olhada lá, que ele tinha me mandado o formulário para dar uma olhada, e aí eu já vou aproveitar e pedir para ele falar. Mas as pessoas que chegaram, que preencheram os formulários, também eram desqualificadas, você achou? Sim. Não teve ninguém assim com perfil, sabe? Não É, eu bem, bem falei que já ruim, dá para assim. ter uma Porque ideia, quando né? começar. É, já, muito. Pela idade, pelo estilo. Nossa, assim, você olha, aí você entra no Instagram, você já vê. Tanto que esses inbounds acabam dando mais certo por isso, porque eu olho bem a pessoa, analiso bem e aí mando, né? Então já vem uma pessoa, tipo, meio que eu fiz uma seleção já, né? Antes de mandar É. mensagem. Ah, vale a pena você ir fazendo esse embalde, e aí a gente. E ajustar o tráfego. Não, porque Ah, quando é, ajustar, porque assim, vem muito. Tem uns dias que vem um monte, eu quero do post. Então, tipo assim, o retorno tá sendo muito legal. Quando ajustar o público, é muito público. é. Acho que vai dar muito certo. Que nem eu falei, mas imagina, se todo dia chega gente, sempre tiver uma, duas ali que tem a ver. Nossa, é um sonho, né? E depois que você Interessadas, refinar né? esse pitch de vendas, aí dá para pôr em paralelo o funil de vídeo, que é igual eu fiz, né? Porque aí você não precisa ficar fazendo call com todo mundo. Que aí você já usa o vídeo para elevar o nível de consciência da pessoa. E quem você vê que viu o vídeo de repente, mas era seu cliente, mas não veio, aí você faz o Aham, um embalde. contato. Mas o principal agora é encontrar essa persona mesmo. É. Mas vai dar certo. É, Estamos ainda começando tô o mês aqui, entendendo ó, de quem é 6. também, né? É, ainda tá meio em aberto, assim, não tá 100% fechada, sabe, essa persona. Eu sinto. É, É, mas agora, logo, logo você faz esses ajustes finos e aí já começa a deslanchar. sim. Gente, tá um calor aqui em São Paulo, eu não quero nem imaginar em Fortaleza. É, aqui na ilha também tá. É Fortaleza que você tá, Will? Não? É, né? É, Ai, que delícia. Gente, ó, então eu vou até finalizar aqui a gravação. Muito Perfeito. obrigada. Espero que tenha feito sentido para vocês. Na semana passada, logo depois do nosso encontro, eu já tinha subido lá na plataforma a gravação do encontro e nem consegui avisar vocês, mas aí eu vou subir esse também, já aviso sobre os dois lá. Eu Tá acho que a bom. Will não participou semana passada, né, Will? não, Depois, se não, você não quiser consegui. assistir, já tá lá. E aí a gente vai conversando aqui também, tá bom? Tá bom, obrigada. Foi Ah, bom boa Até pela mais, boa noite. motivação. Adoro as noite. conversas. Tchau, tchau, gente. Tchau, Boa gente. noite. Até Tchau, boa mais. noite.